Já é para falar ou tem mais alguma coisa? Oi, Emily, não me abandone ainda. Oi, voltei. É que tá bem Então, baixo quando tu falou, eu não entendi direito as coisas que tu falou. certo. Não, só apresentando o projeto mesmo, para quem não conhece. Entendi. Tá. Eu também não conheço. Certo. É o Caminhos para o Futuro, que tem o objetivo de, como é que eu posso dizer, apresentar algumas áreas profissionais e tudo. E a gente convida os profissionais para falar um pouco. Aí até para as pessoas se interessarem. Entendi. Tá. Quanto tempo mais ou menos eu tenho? Só para eu me orientar aqui. O tempo que quiser. O tempo que quiser? Assim, contanto que Alguém quer falar? Alguém quer sinta-se à falar? vontade. Se tiver Pode falar. perguntas, vocês repassam ou eu venho olhar aqui? Como é? Pronto, então, sobre isso, a senhora, a tia, como é que prefere ser chamada? Pode ser você mesmo. Certo, então você prefere que a gente leia assim que elas vão sendo perguntadas ou no final? Pode ser durante e depois no final também, porque tem coisas que podem depois no final não, sei lá, não caberem mais, não encaixarem mais, ou sei lá, a Uhum. pessoa desistir. Então pode falar durante. Certo, Acho boa. ok. O sol aqui tá bem me matando. Então tá. É, deixa. Eu fiz trouxe algumas imagens, só que eu não sei se quando eu apresentar, eu vou continuar aparecendo aqui ou se vai ficar só a minha tela. Porque eu queria ter uma visão do que está acontecendo aqui. Quando fica toda a apresentação para mim, eu não sei o que está acontecendo. Tá entendendo? Certo, então, nisso daí, se eu não me engano, você fica aparecendo também. Agora, Fico. agora só aqui que a Irecê está querendo falar. Tá. Irecê, a palavra é Sim. toda sua. Oi, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Tentar aqui abrir a câmera, não sei se vai ficar legal, né? A gente termina por deixar fechada, que fica melhor a qualidade maior do som, né? Por conta da internet. Mas tô dando aqui uma passadinha aqui na sala, viu? Para parabenizar aí o Grêmio Estudantil, aí a Emily que está intermediando esse momento aí, a sua entrada aí para falar conosco, né? E parabenizar a Giovana aí, presidente do Grêmio, que vem nessa ação juntamente com a equipe. É o segundo momento que eles desenvolvem essa etapa do projeto aí, Caminhos para o Futuro, uma iniciativa muito louvável. Né? E eles estão conseguindo aí alguns profissionais de boa vontade, né? Mobilizar aí alguns profissionais que vêm desenvolvendo um trabalho sério, um trabalho também louvável, é digno da gente estar aqui trazendo para os nossos jovens. E assim, eu sou a Irecê, né? Sou diretora da escola profissional, Vanessa. É um Prazer. prazer tê-la conosco, né? Acolher também todos os professores que estão presentes aí à sala. E assim, o interessante também dessa iniciativa do Grêmio é eles trazerem, resgatar essa questão do conhecimento, mas aliado às vivências, né? Às experiências dos profissionais. E isso, assim, eu diria que resgatar, realçar a figura do profissional da sua plenitude, né, na sua inteireza humana, como um ser tanto de saberes, de fazeres, mas também de afetos. Né? Eu acho isso, assim, muito bacana, né? Não é simplesmente trazer o conhecimento, mas trazer o conhecimento aí carregado com toda a emoção, né? Com toda uma construção que a gente sabe que faz parte da tarefa, do trabalho aí do profissional da educação. Então, Ivanice, nós da EPI, nós agradecemos a sua presença, parabenizamos aí pela sua linha de pesquisa, né, que você defende, que é aí a ecologia de populações e comunidades, né, com foco na sucessão e regeneração da caatinga, que tem tudo a ver conosco. Então, sinta-se acolhidos por toda a comunidade da Escola Profissional Dr. Zé Alves da Silveira. Muito obrigada. E parabéns mais uma vez também ao Grêmio. Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Na verdade, não é, é só uma. Agora eu não estou sabendo.
Vou pedir ajuda dos universitários. Ah, é aqui. Então, eu não estou vendo vocês mais. Não sei se vocês estão me vendo. Estamos sim, tudo ok. Se eu fizer alguma macacada grande, vocês me avisem, porque como eu não estou vendo a minha cara, Certo, tudo bom. e eu não sei se tem como eu ver aqui. Ai, gente, tá muito estranho. Eu não consigo ver vocês, eu queria ver vocês, nem que fossem os quadradinhos. Alguém sabe como me ajudar? Então. Tá. Eu peguei o cartazinho que vocês fizeram e coloquei aqui, porque eu achei muito fofo. Queria agradecer muito por vocês terem todo esse carinho, né, de fazer essa acolhida e tal. A Cíntia me convidou para fazer essa apresentação com vocês, falar um pouco da minha carreira, né? Eu estou num momento, assim, de muita correria, eu estou terminando o doutorado agora, e, assim, é uma coisa muito específica, então eu tenho muito foco no que eu estou fazendo. Acabo que eu não sei se eu vou atender ao que vocês devem estar esperando, né, de mim. Em relação à biologia, que é uma área muito ampla, a gente tem biólogos atuando em diversas áreas, e aí eu resolvi trazer um pouco do que eu faço, assim, do que eu já fiz, o que eu faço atualmente, e o que talvez eu pretenda fazer no futuro, né? Porque falar de mim, do que eu já fiz, eu sei muito bem. E como vocês devem ter visto aí, eu fui formada pela UES, né? Eu fiz faculdade de biologia, licenciatura. Eu me formei em 2012 e ainda em 2012 eu fiz um concurso para substituto da UES, no qual eu passei e eu lecionei durante 4 anos na UES. Isso, na época, eu era só graduada. E aí eu tive uma experiência como professora. Antes de lecionar na UES, quando eu ainda fazia a faculdade, eu também dei aula em algumas escolas em Quixadá, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E depois que eu terminei o meu contrato, né, na UES, eu resolvi fazer uma pós-graduação. Resolvi que eu queria fazer um mestrado. E eu sempre gostei muito de planta, de ecologia, dessas coisas. Então, eu procurei a universidade que tinha mais próxima de mim para fazer, né? Então, durante um tempo, eu tentei a UFC, que é em Fortaleza, que tinha ecologia. Então, eu tentei, acho que umas 2 vezes, eu não passei. Uma das vezes eu quase passei, só que eu era muito abestada da cabeça, do juízo. E eu fiz a prova de conhecimentos gerais e a de inglês era tarde, só que eu não fui para a prova à tarde, eu achava que era outro dia, não olhei o edital direito, enfim, fui eliminada porque não fiz essa prova, mas eu tinha passado na prova de conhecimentos gerais. Aí, enfim, né? Mas deixei para lá. Aí comecei a pesquisar outros locais que pudessem ter um curso de pós-graduação voltado para ecologia, para botânica, e eu encontrei em Pernambuco, né, na UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco. E aí eu me arrisquei e vim tentar, e agora eu estou aqui, né? E é sobre isso que eu vou falar com vocês, né? Sobre como é que se deu essa minha jornada, né? Vocês colocaram muito bem aí nessa imagem, desafios e experiências, né? Porque é exatamente isso, gente. É desafio, aí depois vem desafio de novo. E, enfim, qualquer coisa vocês falem, porque eu não consigo ler nada aqui, não aparece nada para mim, tá? Aí, se vocês quiserem falar, pode falar mesmo, interromper, que eu paro e respondo, certo? Tudo bem, gente? Tudo certo, pode continuar. Tudo. Tá. Então, quando me chamaram, né, para fazer essa apresentação, eu fiquei meio preocupada, né? Vai que me perguntam um negócio que eu não vou saber responder. Ai, meu Deus. Se me perguntar alguma coisa difícil, eu vou passar vergonha, né? Porque, assim, eu não sei de tudo. Aí eu falei com o Cíntia e tal, eu posso apresentar, falar sobre as coisas que eu fiz e tal, porque vai ser melhor, porque, assim, se for falar de uma outra área, eu não vou saber. E se vocês tiverem dúvidas sobre
áreas da biologia, vocês colocando no Google mesmo, vocês vão encontrar. Vocês têm muito acesso a conhecimento, né, atualmente. Na minha época, a gente não tinha, assim, internet fácil. Na escola mesmo, a gente, para usar a internet, tinha que marcar um dia, na época que eu fazia ensino médio, tinha que marcar um dia com o laboratório de informática, era o LEI, né, para ir fazer a pesquisa e tal. Então, era uma coisa muito restrita. A gente não podia estar pesquisando, não tinha celular, não tinha internet em casa, não tinha nada disso. Então, assim, a gente quebrava a cara um pouco para descobrir as coisas. Hoje, se vocês colocarem qualquer coisa no Google, vocês encontram na maior facilidade, né? Vocês, melhor do que eu, sabem disso. Por isso que eu não vou nem me ater muito em definições, em coisas das áreas específicas, porque isso daí vocês conseguem encontrar. Então, eu vou trazer muito mais da minha vivência mesmo, das coisas que eu passei e que eu passo ainda, né? Aí eu coloquei aqui no Google Imagens, como vocês podem ver, a palavra biólogo, para a gente ver o que aparece, né? As imagens que aparecem são essas daí. As primeiras, né? Eu fiz um print e coloquei aí. Então, a gente vê muito o biólogo associado com um microscópio, uma lupa, uma plaquinha de Petri, né? De jaleco, né? Tem uma pessoa aí de jaleco, muitos estão de jaleco, tem alguns em campo. E assim, vocês já devem ter visto biólogos realmente vestidos assim, com esse jaleco branco. Eu fiz o meu jaleco, quando eu entrei na faculdade, eu usei ele, eu acho que 2 vezes, porque a faculdade não tinha nem laboratório, e acabou que eu usei muito pouco mesmo, não quase nem usei jaleco. Então, se você sonha em fazer biologia para usar jaleco, ficar no laboratório no microscópio, então não é bem por aí, tá? Eu vou ser muito honesta e mostrar que as coisas não são bem assim como estão ilustradas nessas imagens. Então, dependendo da área que você vai atuar, você vai ficar assim dentro de um laboratório o dia todo, né? A galera que trabalha mais com a área da saúde, bioquímica, a parte mais química e tal, com microbiologia, então eles trabalham muito em laboratório, muito mesmo, né? Alguns até se cansam disso. No meu caso, eu optei por fazer um trabalho mais de ecologia, que também tem ecologia que se faz no laboratório, mas eu sempre gostei muito de planta. Então, desde o início da faculdade, que eu comecei a ter disciplina de botânica, foi o que me pegou mesmo. Eu gosto disso daqui. E também por já ter uma vivência com plantas. Eu sou do interior, né? Sou do interior de Baretama, na época que eu nasci em Quixadá. Mas eu sou do interior, os meus pais são agricultores. E eu sempre tive muito contato com a natureza. Então, eu cresci no meio do mato. Então, quando eu cheguei na faculdade, que eu vi planta, tem botânica no currículo. Então, isso fez com que eu me sentisse em casa. Então, foi algo que, puxa, eu estou vendo uma coisa que eu conheço aqui, essa planta que eu conheço, a minha mãe sabia qual era, meu pai. Então, foi muito essa coisa de afinidade, né, que aconteceu comigo. E aí, eu comecei a enveredar por essa parte da botânica. E aí, aqui são algumas imagens que eu tenho, aí como vocês podem ver, de 2010, que eu era monitora de uma disciplina de botânica na faculdade, e eu fazendo coleta aí das plantinhas para fazer o herbário que a gente tinha, fazer esse cata, essas coisas. Então, eu sempre estava muito atrás, assim, de planta, gostava muito disso. E aí, eu fui monitora, acho que por 2 vezes seguidas, de botânica, fui de outras disciplinas também, mas essa foi a que eu mais gostei. E aí, depois da monitoria, eu comecei a lecionar ainda na faculdade mesmo. Teve uma seleção na CRED, e aí eu fiz a minha inscrição lá. Eu nem achava que eu ia passar, porque eu não tinha experiência de nada, né? Mas tinha carência lá em biologia e eu fui. E aí me chamaram para dar aula. E assim, foi uma experiência boa, ao mesmo tempo foi meio complicado, porque eu não sabia das coisas tudo, eu estava na metade do curso, e eu sentia que os alunos não me respeitavam muito, porque eu era muito nova, e aí, quando eu ia conversar com eles, eu sentia que eles não me levavam a sério, e eu mesma sou uma pessoa que tem dificuldade de me levar a sério. Então, eu sou uma pessoa muito divertida, muito engraçada, então tudo eu estava tentando... Eu começava tentando ser séria, mas depois eu não conseguia. E aí, enfim, foi um negócio que... Mas deu certo, eu consegui, né? Dei aula lá para os alunos lá em Quixadá durante um tempo. E aí, depois eu fiz esse concurso da UES, como eu falei. E aí, tem imagens aqui da minha graduação ainda. Alguns alunos, se tiver direitos autorais, direito de imagem, alguma coisa, podem me processar. São alguns amigos meus aqui, lá na FECLESC.
E eu sou essa aqui, não sei se dá para ver. Dá para ver o cursor? Aí. Sim. Então, eu sou essa pessoa aqui e aqui são os meus amigos. E aqui uma aula que a gente fez lá na Petrobras, né? Na Biodiesel lá em Xadá, e era o sonho de todo mundo ir estagiar nesse negócio aí. Meu sonho era ser biólogo da Petrobras. E, enfim, não fui nunca e acho que nunca vou ser. Mas, assim, a galera foi visitar, foi incrível. E alguns colegas do curso, né, da graduação, que hoje a maioria deles são professores, outros estão terminando doutorado, outros já estão dando aula em faculdade. Então, todas essas pessoas que estão aqui já estão atuando, né, em alguma área. Aqui é uma fotinha que eu tenho muito carinho por ela, que foi de uma aula de campo que a gente fez em Fortaleza, né? Acho que na Praia do Pacheco. E aí, acredito que deve ter alguém conhecido de vocês aqui, de Quixeramobim. Não dá para ver direito porque está de costas, mas deve ter alguém conhecido. E aqui são imagens de quando eu comecei a dar aula na universidade. Que aqui eu comecei a dar aula na Fafidana, essa foto aqui, essa foto aqui. E aqui são os meus alunos na época. E aqui também quando eu vim dar aula na UES, na FECLESQUIM, em Xadá, e com alunos também fazendo pesquisa. A gente sempre fez pesquisa lá. A gente trabalhava com uma área lá na Fazenda Nome Deste, na Raquel de Queiroz, que era uma área que é de conservação, né? E a gente fazia as pesquisas lá, fazia coleta e tudo. E eu sempre tive, mesmo quando eu estava dando aula, eu nunca parei de estar envolvida com pesquisa, com essas coisas que eram coisas que me interessavam muito. Aqui são meus alunos, né? A gente fazendo coletando as plantinhas lá. Talvez vocês conheçam alguns deles. Hoje também são professores, eu acredito que são, já se formaram. E foi uma época muito boa, que eu aprendi muito. Acho que eu aprendi mais com eles do que eles comigo. E essa é uma foto que representa um pouco a minha rotina de campo. Essa foto aqui, eu estava em Quixeramobim, isso aqui é naquela fazenda da... Agora eu não lembro o nome da fazenda. Fazenda Normal, não sei se vocês conhecem. Alguém conhece a Fazenda Normal? Assim, eu nunca ouvi falar. Então, É a que fica no caminho do Uruquê? Isso, essa mesmo. Essa mesma. Alguém já foi lá? Alguém já foi? Não, eu só passei pela frente, aí tinha a placa, aí eu me recordei. Pronto. Então, essa fazenda, ela foi usada durante muito tempo com agropecuária, mas atualmente ela é meio que só um local de experimento, né? Aí a gente realizou uns experimentos que era de um pós-doc, de uma professora, que foi colega minha, que foi minha professora também. E aqui são imagens da época que a gente fez essa pesquisa lá. E essa galera aqui são pessoas, são de Quixeramobim também, eram alunos de biologia no curso à distância. Essa aqui sou eu. E eles foram visitar. Teve até uma menina que o sol estava muito quente, e a terra lá muito quente também, ela estava de salto, não estava conseguindo andar, e ela disse que não queria essa vida, não. Ela falou, rapaz, prefiro ficar só dando aula mesmo, porque isso aqui não é moleza, não. Aí, assim, eu estive muito nessas áreas aí, de Quixeramobim, tenho amigos aí, de Xadá também. E aqui, gente, é o meu lugar atual, onde eu trabalho. Essa imagem aqui, para quem não conhece, é o Parque Nacional do Catimbau. Ele fica no sertão de Pernambuco. E ele é um parque que é uma reserva também, só que lá moram pessoas. E esse parque, ele é histórico, ele é uma área de preservação e também tem, como é que eu posso dizer? Aquelas pinturas rupestres, né? Uma área que tem pinturas rupestres, mais à frente vocês vão ver. E quando eu passei no mestrado aqui em Pernambuco, eu não sabia nem que eu ia para esse lugar, né? Eu não sabia como as coisas funcionavam. Eu simplesmente fiz um projeto de pesquisa para trabalhar com planta invasora, que era o que eu adorava, assim, e que eu gostava na faculdade disso, e aí eu fiz o projeto com isso. Então, eu jurava que quando eu chegasse aqui, eu ia fazer levantamento de espécie invasora, espécie exótica, essas coisas. E aí, quando eu passei, que eu fui falar com o orientador e tal, não era nada disso, assim. Eles já têm os projetos que eles desenvolvem, né? Na pós-graduação, normalmente funciona assim. Já existem projetos que são desenvolvidos em toda a universidade, grupos de pesquisas, assim, grandes, né?
de pessoas que produzem trabalhos de longa duração, que no caso aqui, esse ambiente que eu estou mostrando para vocês, faz parte, né, de um projeto de pesquisa de longa duração que se chama PELD. E esse projeto, ele existe já há muito tempo, já vai fazer, acho que 20 anos, desde 2012, ou melhor, 10 anos. Desde 2012 que existe esse projeto e que é financiado, né, por diversos órgãos, tanto governamentais quanto ONGs, pelo ICMBio, pelo CNPq, CAPES, enfim, uma diversidade de instituições, né, que financiam esses projetos para fazer levantamentos, né, que são importantes para os ecossistemas. E no caso, esse projeto, ele é feito, tem ele em outros ecossistemas, mas esse que eu trabalho é na Caatinga, né? Então, é um projeto que já existem muitas outras pessoas sendo formadas, muitos doutores, muitos mestres, muitas pessoas também de graduação que realizam suas pesquisas, e essas pesquisas todas voltadas para entender como é que a Caatinga funciona, que é também o ecossistema no qual vocês aí estão inseridos, né, em Xaramubim, Quixadá, Sertão Central, né, como o Nordeste praticamente inteiro. Então, existem projetos que estão sendo realizados e que a gente também não tem muito conhecimento, até porque essa questão da divulgação científica é algo que eu acredito que ainda está começando, assim. A gente está... os laboratórios da gente mesmo. Faz, acho que 1 ano e pouquinho que começou a postar coisa no Instagram. A gente não postava nada. Faz pesquisa, publica artigo, mas só quem fica sabendo é quem trabalha com isso, né? Por exemplo, se eu estudo com caatinga, com esse tipo de floresta, eu conheço outras pessoas que também trabalham, eu leio trabalhos que outras pessoas também leem, mas a galera geralzona, assim, a população em geral, normalmente não fica sabendo do que está acontecendo, a menos que passe no Fantástico, ou no jornal, ou no Globo Repórter da vida, né? Com licença. Oi. É que alguém perguntou aqui no chat se tem alguma pesquisa que te encantou mais. Das que eu faço ou das que eu vi, assim? Assim, se tiver nas duas áreas, eu acho que você pode falar, seria bem interessante também. Sim, eu vou falar da minha, no caso. Que quando eu entrei para fazer, né, o mestrado, eu cheguei com um projeto que o que eu falei era planta invasora, que eu ainda gosto muito, né? Eu gosto muito desse negócio de invasão biológica. Mas, como já existe esse projeto que está sendo desenvolvido, que é um projeto maior, então, os professores, cada um que estão lá trabalhando, né, eles fazem pesquisas com coisas bem específicas. E a minha orientadora, que é uma referência em área de Caatinga, vocês devem ter ouvido falar dela, Inara Leal, ela trabalha com formiga. E aí, uma coisa que eu nunca nem imaginava na minha vida era trabalhar com formiga. E quando eu fui conversar com ela, e ela me falou do projeto, da ideia, aí eu, topei fazer, porque era uma coisa que eu gosto de desafios, eu não sabia como era, eu não sabia nada de formiga, a não ser de ver, né? Lá no sertão é só o que tem, formigueiro, formiga de roça, todo mundo sabe o que é, né? Mas, assim, cientificamente, eu não sabia de nada de formiga. Aí foi uma novidade para mim, né? E que eu me surpreendi muito, que eu comecei a gostar, e é uma outra... assim, você se descobre fazendo outras coisas que você não imaginava, e você aprende coisas que você não imaginava, e você vai para lugares que você também não imaginava. Então, assim, ser cientista, né, traz muito isso, não só um objeto de estudo, mas você se depara com coisas, assim, muito incríveis ao longo do caminho, né? Então, eu trabalhei com formiga no meu mestrado, nesse local aqui. Aqui um curso de campo que eu fiz, que foi na Bahia, num lugar chamado Morro do Chapéu, que fica ali entre a Chapada Diamantina por ali. E é um lugar incrível, né? Isso foi logo no começo do meu mestrado. E aqui são algumas paisagens desses lugares que eu conheci. Isso tudo, estando dentro da pós-graduação, você vai fazer a sua pesquisa, mas você também tem que estar estudando outras coisas. Você está sempre buscando outras coisas, fazendo disciplinas. Você pode fazer cursos em outras faculdades, enfim, você tem uma certa liberdade para pesquisar outras coisas também. Aí, esse curso, a gente passou uma semana lá nesse lugar, na Bahia, e aqui, essa imagem aqui é um chamado Buraco do Posidônio. Isso aqui é um negócio que tem milhões de anos, que foi feito por como é o nome? Que cai na Terra? Asteroide? Não.
Ai, gente, Meteoro? um meteoro, isso mesmo, um meteoro. Caiu nesse buraco aí. Depois, se vocês quiserem pesquisar buraco de Poseidon, vocês vão encontrar. Então, assim, coisa que não tem nada a ver exatamente com biologia, com formiga, mas que você vai fazer uma aula de campo e acaba descobrindo. Então, assim, é uma riqueza muito grande que a gente ganha durante o curso, né? Durante esse percurso que a gente está fazendo. Aí eu estou mostrando aqui a parte do glamour para vocês, porque também tem a parte que não é de glamour. Também vou mostrar, não vou enganar vocês. Aqui é o mesmo lugar, né? Esse Morro do Chapéu, lá na Bahia, também é muito bonito. Aqui sou eu, né? Eu ainda não tinha muita noção do que eu estava fazendo da minha vida, mas enfim, estava aí. Isso daqui sou eu, acho que quando eu comecei a fazer a minha coleta de campo. Como é que eu vou explicar para vocês o meu trabalho do meu mestrado? A gente trabalha na caatinga. A caatinga, todo mundo sabe que existe agricultura, né? Que as pessoas cortam, queimam para plantar. Então, depois que as pessoas abandonam as áreas, porque chega um tempo que não é mais produtivo. Alguém aqui é agricultor ou filho de agricultor sabe como é isso? Alguém já... Acho que sim, né? Ninguém? Alguém já plantou um pezinho de feijão, de milho? Tá. Então, vocês sabem do que eu estou falando. Aí, quando se abandona uma determinada área que foi usada com agricultura, essa área, durante um tempo, ela vai entrar em regeneração, né? Que se chama sucessão secundária. É uma área que já teve uma vegetação, que já teve uma fauna, uma flora, e que foi derrubada, foi queimada, e depois que é abandonada, ela começa a se regenerar de novo. Isso se ninguém mexer lá, né? Porque normalmente as pessoas continuam mexendo. Então, assim, o que os trabalhos da gente vê? Como que essa caatinga, ela retorna? Se ela retorna, como que ela... o tempo que ela levaria para voltar a ser uma floresta madura novamente, que a caatinga é um dos ecossistemas menos protegidos e mais devastados assim do Brasil, né? E que durante muito tempo ninguém ligava muito para a caatinga, né? Tiveram vários projetos assim, principalmente a partir da década de 90, de valorização do bioma caatinga, umas cartilhas, umas coisas, mas durante muito tempo existe um preconceito muito grande e até hoje eu acho que ainda existe essa visão da caatinga seca, uma cabeça de vaca seca no meio de um açude seco. Vocês já viram essa foto, essa imagem? Nos livros? Alguém já viu? Um clássico, praticamente. Então existe muito essa coisa, é uma coisa mística, né, em relação à caatinga, e aí a gente está tentando, tipo, desmistificar. Tipo, a caatinga, ela é uma floresta, a caatinga, ela é um ecossistema extremamente rico, né, de animais, de plantas, de endemismo, né, que são espécies que acontecem só na caatinga. E quando eu falo que a minha área de pesquisa é populações e comunidades, o que são populações? Quem já viu na disciplina de ecologia? Populações são conjuntos, né, grupos de organismos de uma mesma espécie que habitam um determinado local geográfico. Aí, no caso, se eu estudar a população de uma formiga, digamos que uma formiga em específico. Se for a população, eu vou ver só essa formiga nessa área. Como é que essa formiga se comporta, como é que ela se alimenta, como é que os ninhos delas estão distribuídos ao longo do ambiente, né? E formiga é uma forma, a gente usa a formiga como um modelo. O que é um modelo? Para mostrar para a gente se aquela área está legal ou não. Porque formigas são extremamente sensíveis. Algumas são muito sensíveis, outras não, são mais resistentes. E aí, baseado nas formigas que a gente vai encontrando nesses locais, a gente sabe se aquele ambiente está se recuperando ou não, sabe? Se você está a gente vai lá, coleta. Ah, mas vocês estão fazendo isso para quê? Porque a gente trabalha num lugar que tem pessoas, assim, tem agricultores, famílias. Eles não entendem muito bem o que a gente está fazendo, né? Quando se trata de ciência. Toda a metodologia, toda a rigorosidade, né, que a gente tem que ter para coletar os dados e tal. Então, assim, tem todos um protocolo para a gente seguir para coletar um dado. E aí, nesse caso, essa foto aí, sou eu vindo de um campo que eu passei o dia inteiro. Meu campo era 12 horas por dia. Eu chegava às 6 da manhã na parcela e ficava até 6 da noite, né? Coletando formiga. E aí, para ver, né, as formigas que estavam lá interagindo, enfim. E não sei, acho que eu me perdi aqui. Não sei se eu respondi a pergunta de vocês. Mas vou continuando. Qualquer coisa, vocês me parem. E aqui são a parte que não tem muito glamour, que eu estou tentando mostrar para vocês.
Isso aqui é meu campo, né? Essa foto aqui foi tirada meio-dia, essa primeira. Essa menina aqui era uma IC, né? Que o IC é o quê? É um aluno que faz graduação e que tem uma bolsa e que ajuda outros pesquisadores e que, de quebra, também faz o TCC relacionado com isso. Não sei se vocês sabem o que é um IC, que é a Iniciação Científica. Então, aqui foi uma parte da minha coleta do mestrado e a gente estava num sol muito quente lá, porque essa parcela aqui era bem... não tinha muita sombra. E essa criança dormindo aí é meu filho, porque eu tenho um filho, para quem não sabe, no meio do percurso tive um filho também, e levei ele para o campo para fazer, porque, enfim, eu tinha que deixar. E aí a gente vai e faz, né? E aqui o mandacaru, porque, enfim, eu gosto do mandacaru e só queria mostrar mesmo para vocês. E aqui, mostrando um pouquinho mais da minha pesquisa. A primeira foto é vocês estão vendo aqui? É um ninho de formiga. Essa formiga, que é essa bem grandona que vocês estão vendo aqui, se chama Dinoponera quadríceps. Ela é a maior formiga do mundo, assim, esse gênero. É o maior gênero, a formiga maior que existe. E essa formiga, ela chega a medir até 5 centímetros de comprimento. E ela é uma das principais dispersoras de sementes na caatinga, principalmente da família Forbiaceae, que é a segunda maior família de plantas existente na caatinga. Então, essa formiga, ela é sensível, ela não consegue ficar em ambientes muito abertos, muito quentes. Aí, se eu estou numa área que eu estou investigando áreas que foram abandonadas pela agricultura, né? Em diferentes anos. Área que foi abandonada há 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e por aí vai, até 50, né? E aí eu vou nessa área, coloco sementes lá para observar se as formigas vêm carregar, e aí elas vêm, ou não, né? Depende. Então, quanto mais formigas dessas grandes aí, como eu mostrei para vocês, essa preta aí enorme, quanto mais dela tiver, se ao longo do tempo dessas parcelas que estão lá abandonadas com mais tempo, eu tiver mais dessas formigas e elas estiverem trabalhando melhor, recolhendo mais sementes, dispersando mais sementes, então eu vou entender que essa área ela está se recuperando, porque os organismos que viviam ali quando era uma floresta madura, eles estão voltando, né? Eles estão retornando. Então, mas para fazer isso, a gente tem que fazer uma coleta de dados que demora 1 ano ou mais. Tipo, todo mês você vai, coloca a semente, passa o dia inteiro observando a formiga carregar, segue a formiga por debaixo de espinho, por debaixo de moita, por onde for. Aí segue a formiga, tem que coletar as formigas que você não conhece para identificar no laboratório. Essa menorzinha aqui são formigas menores. Normalmente essas formigas aqui, elas não são boas, digamos assim, elas não dispersam a semente, elas só comem, só roem assim os arilos, né, da semente, mas ela não consegue carregar porque ela é muito pequena. E aí elas não, se elas são formigas também, meio, como é que eu posso dizer, meio que vagabundas, assim, formigas generalistas, elas comem de tudo, né? Já essa formiga aqui, maior, ela é mais especialista, ela só prefere sementes maiores, porque compensa para ela, né, carregar uma semente maior, então ela não vai pegar uma sementezinha muito pequena, porque não compensa, né? Então, existe são todas questões relacionadas com a ecologia, tanto dos organismos, né, tanto da vegetação, quanto dos animais que estão inseridos nesse ambiente. Alguém tem alguma dúvida? A Emily comentando sobre a mordida da formiga aqui no chat. Não é possível que nunca tenha acontecido no meio dessa pesquisa de campo. Então, de, tipo, tu já levou uma mordida, 1, 2 ou várias mordidas da formiga? Não, comigo nunca aconteceu, mas já aconteceu com colegas. E ela tem ferrão também, então ela já ferroou colegas. Eu tenho muito cuidado, sabe, com ela, porque eu não sei como é que... Tenho muito cuidado com ela. Quando a gente vai para campo, a gente não pode comer dentro da parcela, porque se cair uma comidinha, ela já vai. Ela se atrai muito por comida. Aí, assim, a gente evita derramar comida, porque se a gente dormir, tiver alguma coisa assim com cheiro perto, ela vem, né? Ela pode subir em você, enfim. Aí a gente tem muito cuidado com isso. Elas também são predadoras, elas não se alimentam só de sementes, né? Elas também comem lagarta, besouro, elas são bem... como é aquele bicho que come de tudo? Onívoros, né? É onívoros? Nem lembro o nome dos termos do negócio, para você ver, né? Que é ecologia e não lembro o nome. É onívoro. É isso aí, pronto. E aqui é uma das áreas que é lá do Catimbau, que não sei se alguém aqui conhece Catimbau. Para você, uma coisa que eu acho interessante é que, assim,
Eu nasci no Nordeste, né? Nasci no Ceará, é perto de Pernambuco, mas eu nunca tinha escutado falar no Catimbau até eu passar no mestrado, né? E é um lugar incrível, assim, incrível. Isso daqui é um negócio pré-histórico, né? Tem aí umas pinturas rupestres aqui, nessa parte. Então, são sítios arqueológicos riquíssimos, sabe? Tem pinturas rupestres de mais de 6.000 anos atrás. E as nossas parcelas que a gente trabalha ficam perto dessas áreas. Então, a gente acaba estudando ciência e tudo, mas também tendo uma visão histórica, antropológica das coisas. E é muito, muito bacana, muito legal, muito gratificante. Em que cidade fica localizado o Catimbau? Catimbau fica em Buíque. Buíque fica entre Bimirim, fica próximo de Arco Verde, Bimirim, Sirinhaém. É bem sertão de Pernambuco mesmo. Mas o nome da cidade é Buíque. Com licença. Ah. Tem um menino perguntando aqui se a tia já teve experiência com abelhas. Não tive assim na minha vida mesmo, né? De tirar mel no mato, que isso aí eu fazia, mas de estudar, não. Eu nunca trabalhei com abelhas. Vocês gostam, né? Achamos interessante. Tem uma ex-aluna minha que gosta muito também. Ela está tentando ver se consegue entrar, porque tem um laboratório vizinho ao meu que trabalham com abelhas, mas o meu é mais formiga mesmo. E acho que eu me perdi onde era que eu estava. No sertão de Pernambuco. No sertão de Pernambuco, pronto. Então, eu não conhecia Catimbau, né? Eu achava até estranho, né? Porque é um nome tão estranho assim. E eu acho que a gente conhece muito pouco da nossa região, do Nordeste. Assim. Eu mesma nunca tinha escutado falar nesse lugar. E eu vejo que muita gente não conhece. Mas esses dias o Whindersson Nunes estava por lá. Talvez, né, se tornar popular, porque tem uns blogueiros indo para lá fazer foto, porque é bem bonito mesmo. E aqui são algumas das formigas que eu coletei, né? Aqui é a imagem na lupa, mostrando, porque assim, você coleta a bicha e detalhe, eu não sabia nada delas, então fui descobrir como é que se identificava. Para identificar a formiga, a gente precisa saber. Cadê o cursor? Vocês estão vendo? O cursorzinho? Sim. Então, a gente tem que saber de qual gênero de qual espécie, e aí a gente identifica pela quantidade de partes que tem a antena, porque as antenas delas se dividem em diversas partes. Aqui não dá para ver, não, mas quando você mexe na lupa, você consegue ver. Então, através da antena, dessas coisinhas que tem aqui nas costas, eu estou chamando de costas, mas o nome disso não é costas, tá? Então, assim, de acordo com cada uma dessas estruturazinhas, você vai descobrir qual é a espécie, qual é o gênero, pelo menos. E aí a gente vai saber se essa formiga ela é uma formiga mais generalista, mais especialista, se a área que ela estava, né, era uma área mais regenerada ou não. Mas isso também depende de um negócio que eu nem pensei em falar, mas que existe, que a gente faz, que são análises estatísticas, tá? Então, não existe biologia, pesquisa que a gente faz em ecologia que não tenham análises estatísticas. Então, a gente tem que fazer essa coleta toda, repete, faz de novo, mas depois tem que analisar isso no programa, e aí, para ver se tem realmente, se dá um resultado significativo ou não. Porque a gente pode ter uma hipótese de que a formiga é importante e que não sei o quê, e depois você coleta o dado, faz a análise e não dá nada. Diz que não tem nada a ver. Por mais que você observe em campo que aquilo faz sentido, se a estatística não dá, então a gente não pode dizer que era, sabe? Que aquilo fazia sentido. Então, assim, a gente faz coleta, faz análise de dados e depois discute os resultados que a gente tem, certo? E aqui sou eu me divertindo no laboratório, para vocês verem, eu não estou usando jaleco aqui, ó, porque eu não trabalhava com nada químico, era só identificando formiga, então não era obrigada a usar jaleco. Eu estava me divertindo com plástico bolha de alguma coisa que chegou no laboratório, e eu adoro, então eu estava me divertindo com isso enquanto eu identificava minhas formigas. E aqui é uma imagenzinha da minha defesa de mestrado. Bem feliz, né? Depois de ter sofrido um bocado, porque, assim, vocês devem sofrer um pouco quando vão apresentar seminários, né? Não sei se vocês sofrem. Ficam ansiosos? Só um pouquinho, assim, bem pouquinho. Então, você multiplica um pouquinho esse pouquinho aí, que é tipo isso. Pra gente apresentar esse negócio.
E uma coisa que eu queria dizer para vocês, assim, que... Só interromper aqui de novo, Ivanice. Tá, pode falar. Alguém levantou a mão ou foi sem querer? Pode falar, gente. Eu tô falando aqui desembestada. Alguma pergunta? Acho que foi sem querer. Então, esqueci de novo. Eu sou muito assim, lerda da cabeça. O que era que eu ia dizer? Esqueci. Se eu lembrar, eu falo. Aí foi a minha defesa. Só que assim, aqui é a parte não glamurosa que eu quero mostrar para vocês. Eu terminei o mestrado, mas aí eu achei que foi pouco, né? Então eu vou tentar doutorado também. Aí eu tô fazendo doutorado agora. Já é com outro tipo de pesquisa. Não é mais com essas formigas que dispersavam sementes. Agora eu tô trabalhando com a formiga de roça mesmo, que você chama formiga de roça, né? Que é essa uva ou ata. A formiga ata, o gênero é ata, com 2T. A formiga que eu trabalho agora, certo? E aqui são meus colegas, né, de campo, que são os trabalhos extras que a gente faz, que a gente não... Quando você faz uma seleção, você lê o edital, aí diz assim, você tem que ter publicação, participação em evento, você tem que ter não sei o quê, você tem que ter curso não sei de quê. Só que ninguém diz no edital os trabalhos extras, né, que você vai ter que fazer quando você passar, que é cavar buraco, essas coisas, que ninguém fala. No caso aí, a gente estava indo para uma área e tinha chovido e a chuva tinha levado a estrada, né? A gente teve que refazer a estrada para passar com o carro. E aí não tem professor ajudando ninguém, não. É a gente mesmo se virando, sabe? Aqui não tem professor, não. É a gente, os alunos. Então, assim, a gente tem que fazer... Tem coisas que decide com o orientador da gente, que ajuda, que, tipo, explica o que você vai fazer, discute, toma decisões. Mas para realizar a coisa mesmo, é você que faz, assim. O professor não vai estar ali te falando para fazer, é você. Então, você tem que, em muitos momentos, tomar decisões. E nesse momento aí, ou a gente cavava a terra para passar o carro, ou a gente não ia fazer a pesquisa, porque não tinha como passar, sabe? Então, são as coisas não muito glamurosas da pós-graduação, da vida do cientista, né? Que pesquisa, assim, em campo. A gente passa por muito dessas coisas. E aqui é um pouco também pesquisa do doutorado, que é eu caçando ninho de formiga no meio do mato aí, feito uma doida, como vocês estão vendo. E aqui a minha cara de, tipo assim, onde foi que eu fui me meter aqui, né? Vocês estão vendo aqui, a minha cara não está muito boa. Porque o sol aqui estava muito, muito quente. E essa aqui de costa da minha orientadora, eu não sabia se eu podia mostrar a foto dela de frente, botei só de costa mesmo. Mas, assim, nesse dia ela foi com a gente para procurar ninho também, ninho de formiga, que é formigueiro, né? Aí, agora, no meu doutorado, eu estou vendo outra coisa, que é como que as formigas, né? Vocês sabem que as formigas, elas cortam as plantas, né? Para levar para o fungo que está dentro do formigueiro. Ela não come a planta, ela leva para dentro do formigueiro e lá tem um fungo que vai metabolizar essa planta, vai liberar os carboidratos, as substâncias que as formigas se alimentam. Então, ela se alimenta da substância que o fungo libera do fungo, e não da planta em si. E aí elas cortam muita planta, né? As formigas cortadeiras, né? Que é essa do gênero Ata, elas cortam muito mesmo. E na Caatinga a gente tem três espécies de formiga cortadeira, que é Ata levigata, Ata sexdens e Ata opaciceps. Essa opaciceps, ela é endêmica e eu trabalho só com ela. E aí eu estou vendo como que essa formiga influencia na reprodução das plantas. Mas como é que eu faço isso? Então, assim, eu tenho que pegar um formigueiro, selecionar plantas que cresceram lá nesse formigueiro, né? E acompanhar ela ao longo de 1, 2 anos. Ficar acompanhando, contando o número de flor, o número de botão, o número de semente que a planta dá. E aí eu vou comparar com um grupo controle, que é uma planta que cresceu fora do formigueiro, assim, em outro local, e ver qual dessas plantas teve uma reprodução melhor. Porque aquela que estava lá no formigueiro que foi cortada pela formiga, né? Como que foi afetada essa planta, né? Então, assim... É um pouco complicado a gente conseguir pegar a informação que a gente quer, porque tudo tem que ser muito padronizado. E aí encontrar essas plantas nesses locais, às vezes a espécie que você quer trabalhar não está lá. Então eu tive muita dificuldade de encontrar as plantas, mas assim, muito suor eu consegui encontrar a quantidade, porque tem que ter uma quantidade de réplicas, né? Eu não posso chegar lá e pegar um formigueiro e acompanhar. Não, eu preciso de 10, 20, 30, porque você tem que ter um número para poder ser estatisticamente significativo, certo? Então, tudo, você faz um projeto, você escreve, ele está bem bonitinho, você pesquisa, mas quando você chega em campo, as coisas não são do jeito que você escreveu. A natureza se comporta de outra forma. Então, o desafio está aí, em você tentar achar digamos que não é nem um meio termo,
mas consegui realizar a pesquisa, né? Porque se a gente fosse fazer exatamente do jeito que está lá no papel, escrito no protocolo, a gente nem sempre conseguiria fazer. Porque não... Por exemplo, eu tinha que ter 10 formigueiros. Eu não achei 10 formigueiros nas condições que eu precisava. Eu achei 9. Aí, assim, consegui fazer com 9. Mas é aquela coisa, gente. A ciência é cheia de desafios. E a gente está tentando, né? Aí, essa foto aqui, dessa terra aqui, são solos, né, coletados de formigueiro, para a gente plantar algumas espécies, já é meu segundo capítulo da tese, e aí para acompanhar o crescimento das plantas, não é reprodução, para ver desde a germinação até alguma fase delas que eu consiga acompanhar, que eu não vou conseguir acompanhar até a fase adulta. Mas aí eu vou germinar, né, plantas da caatinga nessa terra aí, e aí eu vou acompanhar ao longo do tempo para ver se o solo do formigueiro era mais fértil, né, mais nutritivo para as plantas do que um solo que não é de formigueiro. Para ver se as formigas, além de atrapalhar, né, a parte, porque elas cortam, né, tem a herbivoria nas plantas, aí a gente está investigando isso, né, para saber se a herbivoria atrapalha ou se o solo ajuda, né. Então, elas influenciam as plantas de uma maneira positiva e de uma maneira negativa. E a gente está medindo essas duas coisas, para ver o que no final das contas vai ser melhor. A formiga é boa ou ruim para a planta, certo? E para a caatinga, no final das contas, que essas áreas são áreas que foram usadas na agricultura, na agropecuária, e áreas que foram abandonadas assim, elas têm muito formigueiro, porque a formiga cortadeira, elas são organismos generalistas, então eles se dão muito bem, principalmente em ambientes abertos, assim, elas cortam qualquer planta. E aí, quanto mais perturbado, mais formiga a gente tem. É uma forma de medir também as perturbações desses ambientes. Então, lugares mais conservados, áreas com matas mais fechadas, a gente não tem tanto formigueiro, porque nessas áreas tem uma competição maior pelas formigas. Os tatu mesmo, eles entram no formigueiro e comem a rainha, né? Então, áreas muito fechadas, que tem tatu, que tem esses predadores, não tem muito formigueiro. Aí, assim, a gente tá analisando, né, essas áreas que são mais perturbadas, e investigando como é que as formigas vão estar influenciando, né, na regeneração desses ecossistemas, né, desses ambientes. Com E licença. aqui, Quando acontece de algum predador, eles atacarem a rainha, a colmeia toda, ela se desfaz ou algum outro membro do formigueiro reassume o poder, o controle? Não, ele morre, o formigueiro morre. Porque a rainha que está ali, ela vai voar ainda, as outras rainhas elas vão voar para poder ter o voo nupcial, né? E elas formarem novas colônias, mas aquele formigueiro tem aquela rainha ali, e quando o tatu come, normalmente ele come e o formigueiro, com o tempo, ele morre. As operárias continuam trabalhando ainda por um tempo, sabe? Elas ainda continuam, mas depois elas vão definhando e o formigueiro morre. Entendi, obrigado. E aqui sou eu e meu filho, já maior, naquela primeira foto ele era menorzinho, e agora está com 10 anos. E aqui é lá no Catimbau, no pôr do sol. A gente sai, às vezes, quando termina de fazer campo, a gente vai dar uma voltinha para passear, né? Mas, assim, eu moro em Recife. Eu vou para lá todo mês, mas eu moro em Recife, eu não moro lá. E aqui lá tem muito bode, né? E nessa foto ele estava olhando para mim, aí eu resolvi colocar essa foto e essa perguntinha, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa e eu souber responder, eu estou aqui. Pronto, no teu Instagram, eu não sei se alguém aqui já olhou, mas tem muita foto de flores e toda essa parte vegetal. E tô falando das formigas, mas era algo mais voltado, né, para essa análise de plantas e solo e tal. Tu nunca cogitou estudar biologia mais voltada mais para a parte animal, tipo estudo da fauna de biomas ou monitoramento de zoológicos? Não. Eu, na verdade, eu sempre gostei de planta, tanto que no meu Instagram, como você falou, tem muita planta. Aí, são as coisas que eu tenho, como é que eu posso dizer? Eu tenho uma paixão por isso. E aí eu posto foto delas porque eu acho bonito, porque eu gosto. Ai, passou um barulho grande aqui. Mas, assim,
Em relação às formigas, como eu te falei, o meu grupo de pesquisa, eles trabalham com isso. Então, eu entrei nessa de trabalhar com formiga, porque foi um desafio para mim. E era o que tinha disponível. Então, assim, eu tenho esse projeto para desenvolver aqui, com formigas. Aí, ou seja, se eu não quiser, eu vou ter que procurar outro orientador, eu vou ter que causar todo um transtorno dentro do programa. Não sei se você está entendendo. Aí, assim, formiga, para mim, foi uma novidade. Não era algo que eu nunca imaginei. Então, foi uma coisa que foi uma surpresa para mim e que eu topei e consegui fazer, e estou conseguindo fazer. Mas eu não sei se quando eu terminar meu doutorado, se eu vou trabalhar com formiga. Se eu terminar, se eu for fazer pesquisa, porque a gente não sabe, né? Isso vai depender de concurso, de outras coisas que vão acontecer. Aí, assim, de qual universidade eu vou trabalhar futuramente, qual é o ecossistema que vai ser. Então, só quando eu estiver lá que eu vou saber o que eu vou pesquisar. Atualmente, eu não sei te dizer, assim, com que coisa eu vou trabalhar. Mas seria com planta, assim, com animais, assim, não é muito a minha praia, sabe? Eu gosto de planta mesmo. Não sei se eu consegui te responder. Conseguiu sim. Eu não sei se tu tá vendo o chat, mas o Emanuel, ele tá perguntando. Não vi. Eu sabia. Pronto, qual linha de pesquisa que você gostaria de realizar? Então, eu acho que se eu fosse pesquisar, eu poderia continuar com formigas, porque é algo que eu aprendi a fazer. Então, como eu posso dizer, são bioindicadores, né? Então, eu posso monitorar ecossistemas pesquisando formiga. Ou eu iria trabalhar com espécies exóticas, espécies invasoras, assim, que é uma coisa que eu gosto muito. Ou as duas coisas, não sei. Seria por aí. Inclusive tem concurso aberto. Assim, eu estou pensando até em fazer o concurso. Não sei se passo, né? Porque, enfim, estou estudando outras coisas, mas vou ter que tentar também. Nunca me encheu muito os olhos, assim. IBAMA, ICMBio. Eu tenho um certo receio de... Não sei. Eu sempre estive dentro da universidade, né? Então, eu tenho coisas que eu nunca fiz. Sempre trabalhei dentro da universidade, sempre ou sendo professora ou fazendo pesquisa. Então, eu não conheço outras... eu sei que existem outras opções que o biólogo pode trabalhar, como no IBAMA, no ICMBio, como no setor privado, empreender, fazer consultoria para empresa privada, essas coisas todas que eu sei que o biólogo pode fazer. Mas eu nunca fiz, né? A minha experiência sempre foi dentro da universidade. Sempre foi voltada ou para a sala de aula, ou para pesquisa, ou as duas coisas juntas. Então, assim, a experiência que eu tenho até agora é essa. Futuramente, eu não sei o que vai acontecer. Se eu vou tentar esse concurso aí, do ICMBio, do IBAMA também. Não sei se passo, né? Se passar, beleza, a gente vai desenrolar, né? Mas, assim, não é algo que, tipo, é meu sonho. Sempre quis ir pro IBAMA. Não, nunca foi, sabe? Eu estou muito tranquila e aberta às possibilidades do que vier. Falando em sonhos, tu tem algum, assim, para a área da biologia em si, como trabalho ou para a vida? Sonho. Ixi. Essa é muito difícil. Ninguém me avisou que ia ter pergunta assim. Sonho. Então. Aqui é pior que entrevista de emprego, querida. Eu quero estar em alguma coisa que me coloque em contato com a natureza. Então, eu tenho pensado muito em, depois que eu terminar o doutorado, dependendo para onde eu vá, trabalhar com coisa de agroecologia, sabe? Fazer horta orgânica, essas coisas. Assim, acho que eu não penso em fazer isso como, eu quero viver assim. Não é bem assim. Eu quero fazer pelo prazer de ter contato com a natureza, com a terra, com a planta. Entendeu? É mais assim, né, nesse sentido. Que eu acho que ficaria bem se eu tivesse
uma área para poder plantar, reflorestar, enfim, essas coisas. Eu acho que eu ia gostar disso. Claro que você pode trabalhar com isso também, fazendo pesquisa com isso, mas eu queria fazer só por hobby, sabe? Sem ambição alguma, nem de ficar rica, nem de nada disso. Só. Ah, é? Vocês estão plantando o quê aí? Árvores frutíferas e agora plantas rasteiras para o jardim. Rosas muito bonitas, vamos mandar foto. Ai, que legal. Eu tinha uma. Quando eu dava aula numa escola lá em Xadá, era meu sonho fazer uma horta. Nunca consegui fazer essa horta. Até porque eu fiquei. Era temporário, né? Terminou o contrato, já era. Não, eu imagino que dá trabalho sim. Mas eu tinha muita vontade. É muito bom, é muito terapêutico, gente, mexer com planta, com terra. É incrível. Na pandemia mesmo, eu comecei a roubar planta das ruas para trazer para o meu apartamento. Foi bem. Enfim. Comprei algumas, mas roubei outras, não vou mentir, né? Mas são aquelas que nascem muito, assim, não ia fazer falta, né? Aí é isso. Eu não sei se na biologia vegetal é assim, mas na biologia, no geral, falando, a gente vê muito a presença masculina, né, atuando, trabalhando em pesquisa e tal. Tu já chegou a sofrer algum machismo, algum homem te peitar e falar assim, você não vai porque você é mulher e não vai dar certo, cai fora? Não, isso nunca aconteceu. Mas existem algumas coisas que são muito sutis do meio, né? De normalmente ter como é que pode dizer? É mais em relação à presença mesmo masculina, que eu acho que ele tem essa coisa de querer se impor mais, né, sobre a mulher, na hora da fala e tal. Comigo nunca aconteceu de alguém me dizer que eu não vou fazer algo porque eu sou mulher. Nunca. Ou se aconteceu, eu simplesmente ignorei, porque eu faço o que eu quero. Assim, ninguém me diga assim, você não vai fazer isso aqui, ou você não consegue, então eu vou fazer sim, porque eu quero, porque eu também consigo e eu faço. Mas eu acho que as mulheres elas estão conquistando, né, seu espaço. Já não é de agora, não é de agora. E tem muita mulher no meu laboratório, assim, muita. São a maioria, acho que tem 3 meninos e 18 mulheres, assim. É muita, muita mulher e todas muito competentes, todas que realizam trabalhos muito incríveis, assim, sabe? Então eu não consigo a parte que eu vivo, assim, eu me sinto respeitada dentro do meu ambiente de trabalho, eu me sinto, como é que eu posso dizer? Não sinto ninguém me barrando, sabe? Não sei se isso ainda vai acontecer quando for num momento em que eu comece a dar aula numa universidade, por exemplo, e que eu monte um grupo de pesquisa que tenha homens, se isso vai acontecer, não sei se isso aconteceria. Mas no momento, não acontece, nem nunca aconteceu comigo. Tem perguntas aqui. Sobre sim, sobre as políticas, né? Então, o projeto do qual eu participo, ele já é resultado, né, como é que eu posso dizer, de políticas, né, que vem inclusive de outros governos, que já tiveram muito mais financiamento, inclusive. Eu cheguei na época da vaca magra, né? Porque na época que eu comecei o meu mestrado, já não tinha mais tanto recurso, assim. A gente tem os projetos que financiam, por exemplo, a nossa ida para o campo. Você vai para o campo, então tem que pagar gasolina, tem que comprar o material de fazer coleta, tem que comprar reagente. Então, assim, precisa de dinheiro para fazer ciência, não se faz ciência sem dinheiro. Então, o que todo mundo falava é que há 2 anos atrás tinha muito mais, né? As pessoas viajavam mais para o exterior, faziam ciência sem fronteira, enfim. E quando eu cheguei, a coisa começou né? Foi esse período todo que vocês sabem muito bem. Então, um momento mais em que as coisas estão muito apertadas. Então, assim, é tudo mais. A gente vai para o campo contando assim, a gente não pode gastar muito com gasolina, porque tem tanto de dinheiro para gastar com gasolina. Aí não pode gastar muito com outras coisas. Antes a gente tinha dinheiro do projeto que bancava a nossa alimentação, agora já não tem mais, a gente que tem que pagar. Então, assim, a gente
os investimentos eles estão mais escassos nesse momento, mas eu acredito que em algum momento as coisas podem melhorar, né? Eu não gosto de enxergar as coisas com pessimismo. Eu estou lendo um livro recente agora, que é de história, não tem nada a ver muito com biologia, não. Se alguém quiser procurar, é Humanidade, uma história diferente do homem. E ele é tipo assim, uma luz de esperança, sabe, esse livro. Porque ele mostra que a gente pode estar no momento de um colapso, mas que as soluções, elas também podem aparecer rapidamente. Então, eu não gosto... Isso é a minha visão, né? Dessa visão apocalíptica, que o mundo vai acabar e que tal, assim. Eu acredito que vão existir soluções e que tem muita gente trabalhando para isso, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Tem mais perguntas chegando aqui. Deixa eu ler aqui, gente. Se eu tenho interesse de conhecer outros biomas de outros países. Então, gente, eu acho que eu tenho que explicar um pouco sobre o que é bioma. Os biomas, na verdade, eles são grandes, como é que eu posso dizer? Grandes regiões, né? E que elas estão distribuídas em todo o globo e que tem clima semelhante, vegetação semelhante e precipitações semelhantes. Então, a Caatinga, ela faz parte do bioma Florestas Secas, que é um bioma que ele se encontra distribuído em outras regiões do globo também. Então, ele tem uma partezinha lá no México, tem uma partezinha lá na Índia, né, na Austrália, e a parte nossa aqui no Brasil, que é a maior porção, assim, digamos, de floresta seca que a gente tem, fica aqui, né, no Brasil. E assim, eu tenho muita vontade de conhecer a Austrália, muita mesmo. Mas a Caatinga é tipo um cerrado. Então, a Caatinga, ela tem uma precipitação que é baixa, né, digamos assim. A diferença da Caatinga para o cerrado qual é? É que no cerrado tem fogo, né? Acontece fogo por conta das graminhas. E a Caatinga não tem essa coisa... O fogo que tem na Caatinga é provocado. É porque as pessoas queimam e tal. Não queima do nada, como no cerrado. O fogo já é natural do ambiente por conta das graminhas. Então, ele pega fogo em um determinado período do ano. Aí, existem, inclusive, áreas de transição entre Caatinga e cerrado. E o mapa da Caatinga ele foi atualizado, agora recente, acho que em 2019. E uma parte do cerrado, ele está dentro da Caatinga. Depois, eu não sei se alguém tem interesse em procurar isso, mas a Caatinga, ela aumentou a área dela, porque ela é uma parte que o cerrado tinha denominado Caatinga, não é. Aí, a Caatinga está dentro da Caatinga, essa área. Mas, assim, existem áreas de transições em relação à precipitação do cerrado, também não é tão grande, né? Então, mas o que muda muito entre os biomas é essa questão da precipitação, né? Que a Caatinga é uma precipitação baixa e irregular também. Mas, assim, os organismos estão adaptados com isso. Aí, o que acontece é que, se são ambientes que já são perturbados, secos, e aí o homem ainda vai lá, queima, toca fogo e fica utilizando, né? E não restaura essas áreas, aí, enfim, piora a situação. Deixa eu ver aqui. Austrália é fantástica. Eu não tenho medo, não. Alguém quer falar? Pode falar, Giovana. Podem falar, vocês. Porque quando eu vou olhar aqui os textos, eu me perco. Oi. Você estava dizendo sobre o homem não preservar os biomas e lá em cima eu fiz uma pergunta nesse sentido e agora a tia Cintia aqui no final. Em relação ao seu trabalho como botânica e fazendo pesquisa em campo em animais, em formigas, enfim. Sobre o que você gosta de fazer. Como você acha que essa parte da biologia pode ajudar a diminuir os impactos climáticos do nosso século? Então, como que os nossos trabalhos podem ajudar, não é? Uma das formas que a gente pode estar fazendo isso é que a gente vai ter resultados das áreas que são, como é que eu posso dizer? Que são críticas, né? A gente faz o levantamento com esses animais, no caso com as formigas, tem gente que trabalha com abelha, com planta, com determinado, ou com fungos, até com vermes. Então, assim, lá nessa área que a gente trabalham com diversos grupos, com mamíferos também, com morcegos, polinizadores.
uma infinidade de coisas. Só que os resultados desses trabalhos, eles servem, a gente publica, esses trabalhos, eles são publicados em artigos científicos, e aí todo mundo, as pessoas da comunidade científica do mundo inteiro vão ter acesso a esses dados. Então, eles vão saber quais áreas são mais vulneráveis, por exemplo. Quais áreas precisam de uma intervenção. Porque a gente, só de olhar, eu posso dizer assim, essa área aqui, ela está muito devastada. Só que só de dizer, ela não vai ser considerada devastada para as políticas, para os governos, para o mundo, digamos assim. Então, eu preciso que isso seja feito, eu preciso de ciência para investigar, para mostrar que, olha, foi feito o cálculo aqui, a gente coletou tal animal e a porcentagem deu essa, de que essa área aqui, eu estou falando de uma forma mais, enfim, mais simples, mas assim, a gente precisa desses trabalhos, desses estudos, para poder realmente investigar se essas áreas estão realmente sendo, qual é o nível, né, de degradação dessa área e como o que fazer, né? Aí daí vai partir, né, as políticas, quais áreas são prioritárias, como é que vai conservar, enfim. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Eita, Então, sobre desertificação na Caatinga. Sobre desertificação, gente, eu não sei muita coisa. Eu não sei muita coisa porque, assim, eu trabalho muito focado numa coisa muito específica. Não sei se vocês conseguem... Eu tenho uma visão mais ampla de desertificação. Eu sei que muitas áreas estão se tornando desertificadas. Eu já vi isso acho que desde a escola ainda, no ensino médio. Eu fiz um curso de agroecologia lá e já foi colocado algumas informações de áreas muito desertificadas na Caatinga, né? E que esse processo ele continua, né? Porque além o que eu sei baseado nos trabalhos que a gente tem é que as pessoas, depois que elas desmatam, né, e usam a terra e abandonam, elas não abandonam, elas continuam perturbando a área. Então, são o que é chamado de perturbação crônica, né? Que é uma perturbação em que as pessoas perturbam aquela área, aí abandonam um pouco, mas elas continuam indo lá, retirar madeira, retirar lenha, cria os animais soltos, né? Cabra, vaca, essas coisas. Então, assim, existem muitas perturbações, né? Que elas são muito contínuas e que, ao longo do tempo, embora pareçam ser pequenas perturbações, só que elas vão se agravando porque vão sendo acumuladas ao longo do tempo, né? E deixa eu só ver aqui outra pergunta. Tem uma colega minha que trabalha com desertificação na Caatinga, mas, assim, eu não tenho muito conhecimento, assim, quantos por cento está desertificado, quais as áreas, eu não tenho informações, assim, de dados mesmo, assim, para vocês. Eu não sei, não saberia dizer. O meu conselho, para quem quer fazer biologia e na área de pesquisa. Então, gente, eu acho que você precisa gostar disso, sabe? Porque quando você gosta, assim, não é uma área fácil, porque a gente mexe com muitas coisas. Então, eu trabalho com biologia, só que eu preciso saber estatística. Eu tenho que estudar inglês, eu tenho que estudar programação. Aí, assim, não é só mexer com o bicho, não é só mexer com sabe? Não é só pegar uma plantinha e ficar olhando no microscópio. É só para vocês terem uma ideia como as coisas funcionam na prática. Então, assim, você coleta aquele dado, você vai com o microscópio olhar, mas você vai fazer montar uma tabela, uma planilha de dados, e depois você vai ter que analisar isso. Então, você tem que estudar muitas outras áreas que não necessariamente são biologia. E, assim, eu tenho muita dificuldade nessa parte de estatística. Então, assim, quem quer fazer pesquisa não quero mexer com matemática, não quero mexer com isso. Então, você vai sofrer um pouco. Mas, assim, se você se jogar, você desenrola. Assim, eu mesma não me via capaz de fazer o que eu faço. E, tipo assim, eu vou fazer isso daqui. Então, assim, você faz. Mas é muito, muito bom. Assim, se vocês gostam de biologia, se vocês têm curiosidade, porque eu acho que biologia é algo que é muito nato da gente, né? A gente nasce curioso. Assim. Toda criança gosta de ficar olhando as coisas. Meu filho, ele gosta muito de tecnologia, de computador, de celular, enfim. Mas quando eu levo ele para o campo, ele fica lá, né? Cutucando as coisas, olhando os bichos, olhando as formigas, as aranhas.
E, assim, essa curiosidade, eu acredito que a gente tem, né? Faz parte da gente. Agora, se você quer investir a sua carreira, a sua vida nisso daí, é isso. Um pouco, o que eu mostrei é a minha realidade, que é de trabalhar com ecologia, com campo, com essa coisa, sabe? Mas existem outras pesquisas, outras coisas que você fica mais no laboratório, que você vai para o campo só uma vez pegar um negócio lá e você não tem que passar o dia lá. Você só coleta a planta, leva para o seu laboratório para estudar ela, para extrair alguma substância, alguma coisa. Então, assim, isso varia muito, né? Vocês vão descobrindo ao longo aí da carreira de vocês. Não sei se eu respondi a pergunta, e o conselho que eu dou, gente, enfim, é não desistir. Tem muitas possibilidades mesmo, mas é isso, não desistir. E eu acabei não falando no caso da nossa profissão, né, da Cintia, da maioria da galera da escola, que a gente é professor, né? Então, assim, a gente não é só pesquisador. A minha orientadora, por exemplo, ela é uma pesquisadora, incrível, mas ela é professora, né? Então, assim, ela dá aula na universidade, dá aula na pós, faz as pesquisas, coordena. Então, a gente não vai só ficar pesquisando dentro de um laboratório, a menos que você vá trabalhar em alguma empresa privada, alguma coisa assim, Fiocruz, sei lá o quê. Mas dentro de universidade, normalmente você dá aula também. Então, você pesquisa, você dá aula. E para quem quer ser professor também, tem muitas opções, né? Também escolas. Eu fui professora durante muito tempo, é o que eu sou, minha formação, né? Eu sou graduada, eu sou licenciada. E hoje tenho muitos colegas que se formaram, foram bacharelado, mas eles não podem fazer concurso para dar aula porque eles não têm a licenciatura. Aí eles estão tentando, tem uns que foram fazer em faculdade particular para complementar a carga horária, para conseguir. Ou seja, não fiquem pensando que licenciatura é ruim ou que é inferior a um bacharelado, porque a gente às vezes tem um ego muito inflado de achar que, eu sou bacharelado, sou mais inteligente, eu estudei mais, eu sei mais. Não quer dizer isso. Né? Então, um licenciado ele tem um leque muito maior de oportunidades do que um bacharelado, porque ele não pode simplesmente dar aula no ensino médio, no ensino básico, ele não pode. Em universidade ele até pode, mas em outros locais ele não pode. Então, assim, ser licenciado, ser professor é uma profissão incrível também e que também traz muitas oportunidades para vocês. Também não fiquem achando que ser professor é uma coisa ruim, porque eu acho que colocam muito, em alguns casos, na minha época, falavam muito, assim, quem era bacharel, que era melhor, que era mais fodão, que era mais não sei o quê, e, tipo, eu estou estudando, estou fazendo doutorado com gente que fez bacharelado, que está no mesmo canto que eu, chegando no mesmo lugar que eu, enfim. Então, não tem... E nessa coisa da pesquisa, a gente, às vezes, classifica muito os alunos, né? Ou os próprios alunos talvez se classifiquem como o melhor, esse aqui é o melhor, esse aqui é o pior, esse aqui é do fundão, não sei de onde. Mas todo mundo, gente, tem potencial, todo mundo. Sabe? Todo mundo pode... eu estou em um local que tem pessoas muito incríveis, muito inteligentes, e essas pessoas que são incrivelmente inteligentes, elas têm dificuldades, sabe? Não conseguem, tem problemas para resolver. Então, assim, não tem um ser humano sequer que esteja aqui, que trabalha com pesquisa, que faz coisas, que é tudo mil maravilhas, não. Todo mundo, os mais inteligentes, os mais CDFs, todos eles passam por dificuldades, por problemas, tem que resolver. Então, assim... é da vida mesmo, é da carreira, sabe? É isso. Exatamente, todo profissional. Eu não sei até que horas vai, eu preciso sair às 4 para pegar meu filho na escola. Se vocês ainda quiserem falar alguma coisa. Certo, então, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Giovana quer falar. Pode falar, Giovana. Não, eu só queria deixar aqui o meu pontinho para o final, para os agradecimentos, que eu queria agradecer algumas coisas. Mas continua, Emily. Então, eu ia justamente já agradecer. Se quiser falar logo. É porque eu queria agradecer também, não só a Ivanice, como a professora Cíntia, que batalhou muito com a gente, tentando achar um profissional. E, de verdade, foi muito rico o encontro com a Ivanice. Então, era para ser ela. Muita gente aqui saiu com vontade de ser biólogo e de diversas áreas. Então, foi muito bom. Tão bom que a gente vai procurar disponibilizar essa reunião em outras plataformas, para que cheguem outras pessoas.
Então, de verdade, muito obrigada mesmo por tudo. Imagina. Meu Deus, isso está sendo gravado, né? Meu Deus, será que eu falei mal de alguém aqui? Falou uma da formiga, chamou ela de vagabunda. Ai, A formiguinha do processar ela. falei mal da formiga. Então, gente, eu queria agradecer vocês pelo convite. Eu fiquei bem, assim, nervosa. Eu não sabia como é que ia ser, o que eu ia falar. Se ia me fazer pergunta difícil, que fizeram, né? Negócio de sonho aí. Enfim. Mas a gente tá aí. Qualquer coisa, tem lá meu Instagram. Se quiser perguntar alguma coisa, pode falar comigo. Sou bem acessível. E bem louca. Eu sou muito louca. Então, eu acho que é isso. Novamente, agradecer muito a participação da tia Cíntia, da senhora também. E eu, particularmente, adorei muito esse momento, porque eu adoro coisa envolvendo natureza e tudo. Quando eu vou para o interior, eu saio andando, volto só quando está entardecendo. Então, eu adorei muito esse momento. Muito obrigada pela contribuição. Foi, assim, demais mesmo. Muito obrigada. Imagina, que agradeço. Não sei se eu saio, como é que eu faço, eu dou tchau para vocês. Pois tchau, gente. Obrigada. Beijos. Tchau, gente. Tchau, obrigado pelo momento.